tarde, galera. Tudo bem? Eu aqui mais uma vez. Eu tenho visto aí que algumas pessoas têm visto os vídeos que eu tenho colocado aí. E esses dias eu passei em Jaú lá, fui trabalhar nas redondezas ali, aí eu vi minha mãe, o meu pessoal. Aí alguns parentes meus me viram e comentaram lá, ó, a gente tá vendo você direto lá no TikTok e tal. Aí eu vi a importância de dar continuidade, né? De divulgar aquilo que eu acredito, aquilo que mudou a minha história, aquilo que mudou a minha vida. Eu tava pensando aqui, a maneira como Deus é bom com a gente, a maneira como Ele cuida de nós, como Ele cuida de detalhes em nossas vidas. Enfim, os cuidados de Deus assim é algo assim sobrenatural. E eu quero dizer para você que talvez esteja vivendo um momento que talvez você pudesse dizer assim, poxa, eu não queria nunca estar nesse lugar que eu estou hoje, ou estar nessa situação em que eu estou hoje. E dizer para você que talvez esse lugar aonde muitos te veem, te olham e dizem, poxa, tá no pior lugar do mundo, ou tá na pior situação que um homem podia estar, uma mulher poderia estar. Eu quero dizer para você que esse lugar é um lugar de refúgio, é o esconderijo, onde Deus está te poupando para você não ser ceifado, não ser destruído. Muitas das vezes Deus ele permite a gente passar por lugares, não para sermos envergonhados, não para ficar entristecido ou frustrado com a situação, não. É simplesmente para que a gente entenda que o tempo dele é melhor do que o nosso, que a maneira dele é melhor do que a nossa. A Bíblia fala que o amor de Deus ele nos constrange. Eu não lembro onde está o versículo, mas eu vou depois passar para vocês. E nós somos constrangidos diante de tanto amor. Porque quando a Bíblia fala que Deus manda chuva para o justo e para o injusto, ele está dizendo assim, ó, eu não tenho peso de julgamento sobre ninguém debaixo da terra, enquanto houver a graça. Mas a oportunidade está aberta a todo aquele que crê, que se arrepender, que se humilhar. Então, eu queria que você entendesse hoje que talvez você fica se perguntando, mas por quê? Mas para quê? Por que tem que ser assim? E muitas das vezes a única resposta que você precisa ouvir é: confia em mim. E aproveita esse tempo de esconderijo, esse tempo de... Parece que está tudo escondido, está tudo obscuro, parece que as luzes não se acenderam, ninguém está te vendo. Para que Deus possa estar te honrando, para que você possa honrar Deus também nessa situação. Porque as pessoas não entendem como Deus vê muitas das vezes. A gente tem um olho clínico para julgar com muita rapidez, mas Deus não vê dessa maneira. Às vezes a gente vê uma pessoa perdida e aí ouve a notícia, ó, fulano morreu, ciclano morreu, Bertano morreu, e ninguém sabe os últimos momentos da sua vida como que foi. Eu, no meu passado, quando eu era mais jovem, mais doidinho, eu por várias vezes tive noites assim turbulentas. Não tô brincando, falando sério. Noites assim que parecia que não ia acabar mais. Drogado, bêbado, suado. E talvez se eu morresse em uma daquelas noites, qualquer um ia dizer assim, poxa, morreu e foi pro inferno direto esse aí. Mas sabe o que era mais interessante? Que quando apagava a luz do meu quarto, ou da sala onde eu dormia,
Eu colocava a cabeça no travesseiro e começava a chorar. Tô falando sério. Eu chorava, a lágrima corria quente assim no canto do olho, escorria no travesseiro, ou no cobertor que eu tava fazendo no travesseiro. E um sentimento de mim de arrependimento, de comiseração, dizendo assim, eu não queria estar vivendo isso e não dou conta de sair. E eu sei de uma coisa, se eu morresse em uma daquelas noites, eu estaria diretamente no braço do Pai, porque eu estava totalmente quebrantado, totalmente arrependido. Então a gente não pode julgar as pessoas antes de sabermos realmente o que está acontecendo. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não nos julga segundo aquilo que estamos fazendo no momento, mas julga segundo aquilo que nós estamos realmente intencionados a fazer por dentro. Muitas pessoas querem ajudar para ser vistas, enquanto outros ajudam sem querer que ninguém veja. E diante dos olhos de Deus, a que realmente agradou o coração de Deus, não foi que quis o aplauso. Para quem recebeu, pode ser de qualquer um, tá de bom tamanho. Mas para Deus mesmo, para ter aquele peso mesmo assim de bênção sobre sua vida, é aquele que realmente agradou o coração de Deus, quando você dá com o coração, com a alma. Então a gente tem a oportunidade de poder se sentir melhor em Deus. A Bíblia vai falar de um jovem cujo seu nome era Mefibosete. Ele era filho de Jonatã, a quem Davi havia feito uma aliança de irmão com ele. E certo dia Davi olha no palácio e fala assim, alguém da família de Saul, de Jonatã, para que eu possa abençoar. E a Bíblia vai dizer que tinha um jovem chamado Mefibosete, e ele estava em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar que muita gente fala que é um lugar terrível, um lugar onde não se criava nada, era um lugar de rejeição. Mas foi em Lodebar que ele conseguiu ficar vivo. Se ele ficasse em Judá ou em Jerusalém, que eram os lugares destacados, abençoados, na época da guerra, ele teria sido morto. Mas porque ele ficou no lugar que ninguém queria estar, ninguém desejava estar, Deus o honrou sobremaneira. De tal forma que o rei disse assim, que quando Mefibosete fosse comer era para ele sentar na mesa com o rei. Então às vezes Deus quer colocar você em lugares de honra, lugares assim que muita gente já falou assim, é impossível estar ali, porque você está numa situação tão difícil, tão distante, tão longe de tudo, que parece que é um lugar de esquecimento. E Deus ele tem o melhor para a tua vida. É que às vezes a gente não entende o tempo e o modo de Deus. Mas quando a gente aprende a confiar na sua misericórdia, na sua bondade, aí a gente percebe que realmente vale a pena, que realmente é compensador a gente descansar em Deus, esperar em Deus. Tenha fé. Eu me encorajei a fazer mais um vídeo hoje e eu quero dizer para você, tenha fé. Não olhe para as circunstâncias. Apenas tenha fé. E descansa nesse Deus que é maravilhoso, poderoso, um Deus de amor, que pode mudar vidas, que consegue ouvir o grito das suas lágrimas silenciosas, mesmo na escuridão, e te trazer paz. Eu deixo esse pequeno vídeo novamente para vocês. Quero desejar uma boa tarde de salvação e a paz de Cristo a todos. Amém. Obrigado pela honra.